aquilo que o Senhor tem para a igreja. E eu quero falar de um tema que tem tudo a ver com essa canção aqui que nós acabamos de cantar. Jesus Cristo tem poder. Eu quero falar hoje sobre os atributos de Deus que nos surpreendem. O que é ser surpreendido? O que é ser surpreendido? O que é o poderoso Deus agindo? Como que é que Deus age? E eu, imaginando Deus, os atributos do Senhor que nos surpreendem. Na verdade, nós conhecemos a Deus numa certa limitação. E quando Deus está nos chamando para ter um momento maior de intimidade com Ele, eu acredito que todos os amados irmãos sabem, nós tivemos aí esses últimos 12 dias, né? Alguns irmãos me viram aqui no domingo e falaram assim, mas eu estava aí. Eu cheguei no domingo 9h30 da manhã e na segunda-feira, 5 da manhã, eu viajei e voltei, cheguei quarta-feira. Então a gente pôde conhecer aí um pouco, não só de Goiânia, mas também estamos ali em Guaratá, então foram 2 lugares, né, muito importantes que nós caminhamos aí, fomos abençoados 2. E eu quero destacar a ida para Goiânia, que foi, como eu falei domingo passado, que foi um marco para a igreja Pentecostal Filadélfia do Brasil, né, nas nossas igrejas, porque daqui, em Mato Grosso, foram as 4 que representam. E de lá, na região sul, foram 7. E foram dias que o Senhor falou muito ao nosso coração ali. E eu confesso que eu vinha dentro do ônibus, conversando com o pastor Sebastião, falava, pastor, como que nós vamos vivenciar grandes coisas? E eu lembro que o pastor Sebastião falou bem assim, Deus sempre nos surpreende. Aí eu parei, Deus sempre nos surpreende. Amém. E vim embora. E aí, chegamos aqui, domingo, Deus falou muito ao nosso coração, usando aí de uma oportunidade grande de ministrar ao nosso coração. E eu quero falar um pouco daquilo que Deus pode fazer, atributos dele. Mas eu quero definir contigo ainda uma coisa. Quantos aqui desejam ouvir Deus falar? Diga amém. Isso eu acho que só uma parte, dos irmãos. Acho que só alguns. Aí alguns olham para mim bem sério, irmão. Eu quero me desprender de algo que é aquilo que eu esbocei aqui. Mas eu quero trazer a palavra que Deus mandou trazer hoje. Eu quero só falar uma coisa sobre graça. O que é a graça de Deus? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí. Você sabe o que é graça? Se de repente você ficou sozinho, vira para o outro lado. Pergunta a Deus, você sabe o que é graça? Sabe? Quem não sabe aqui levanta a mão? 1, 2, 3. Então eu vou falar. Como diz o Cláudio Duarte, ele falou sobre uma mensagem dele. Falou, os irmãos sabem o que é lagar? Aí todo mundo, amém! Mas você não sabe o que é lagar mesmo? Ele disse, amém! Olha, irmão, então define para mim, ninguém falou nada. Aí eu falei assim, irmãos, a gente procura para falar o que é. Graça é o que? É um favor imerecido. Eu não merecia a Deus de Deus. Eu não merecia estar à frente de um trabalho. Mas Deus, pela sua infinita graça, me escolheu e me colocou nessa situação. Eu já disse há algum tempo atrás, repito aqui hoje. Nesses meus, parece-me que não, eu conversava com o rapaz da igreja Batista ali que nós servimos juntos em 99, o que estava tocando a guitarra aqui do grupo Agnes, e nós estávamos falando ali quanto tempo vocês já se conhecem. E eu estava avaliando isso e falei assim, meu Deus do céu, dia 6 de janeiro, agora, eu faço 3 anos que sou pastor aqui.
Eu não merecia, mas Deus me deu essa graça. A graça. Porque eu não sei se eu conduzo da forma que é para ser conduzida, mas Deus tem me dado a oportunidade de ser abençoado pelos irmãos aqui que estamos juntos. E lá em Goiânia nós recebemos uma ministração que falava sobre a mesa, falava sobre o trono e a recâmara. Eu acho que eu comentei com alguma pessoa aqui, com algumas pessoas. Eu falei sobre essa ministração. Está lá em Cantares, capítulo 1. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver lá, nesse primeiro capítulo, falando sobre primeiro trono, depois a mesa e depois a recâmara. Eu quero só introduzir a palavra de hoje. Por isso que eu até desci daqui, porque eu acredito que Deus tem algo para falar sobre esse texto. Se você olhar no meu esboço ali, não está nem escrito ali essa ilustração. Mas enquanto eu estava aqui assim, eu estava cantando. Jesus Cristo tem poder para curar. Talvez você está precisando de uma cura, sabe que Deus pode curar. Você está precisando de uma porta que se abra. Saiba que Deus pode abrir essa porta. Você quer que algo aconteça, sobrenatural aconteça na sua vida, na vida da sua família, na sua célula, no seu trabalho. Eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo tem poder para fazer isso. Amém? Vira a pessoa que está do lado e diga isso: olha, Jesus Cristo tem poder. Amém? Jesus Cristo tem poder. O que é o trono? O trono é o local aonde nós colocamos aquilo que é importante na nossa vida. O trono é algo, é um local onde se reina. Todo mundo sabe a história da monarquia, é alguém que reina. E nós temos a oportunidade de viver o reino de Deus nesse tempo. E observarmos todos os dias. Quero que você observe bem isso. Nós podemos observar o nosso Criador, o nosso Deus poderoso, todos os dias diante do trono, quando nós andamos. E aí eu coloquei uma ilustração, né, no Facebook. Muitos irmãos acharam que eu queria o bolo, né? Os irmãos acharam, eu quero pedaço do bolo, não sei o quê. Nós estávamos falando sobre o trono. E eu coloquei a foto de Thelma e falei, estou com saudade, né? Aí alguém viu o bolo e começou a compartilhar sobre o bolo, sobre o pedaço e tal. Aí eu falei, os irmãos não entenderam. Aí eu coloquei mais embaixo, coloquei escrito assim: Thelma, minha rainha, Deus tem uma palavra para você. Quando eu cheguei, eu entreguei a palavra para ela, ela sabe qual é. Aí alguns irmãos ainda continuaram falando sobre bolo, e eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu chegar lá na igreja, eu tenho que falar sobre o que era essa ministração. Irmãos, sabe o que acontece? O pastor Marcelo, que é dos Estados Unidos, da primeira dos Estados Unidos, ele estava ministrando sobre essa palavra. E ele falou sobre uma coisa muito importante, que a Rainha Elizabeth, ela completou 80 anos, e ela nunca abriu a porta do carro. E os homens se matam para abrir a porta, para que ela possa entrar. Ela não sabe o que é passar por um momento ruim ou desconfortável. Ela é a rainha. Mas sabe o que é a aplicação para nós? Nós temos que aprender a valorizar as coisas mais importantes que Deus nos dá. E ele falou assim: se você é casado, a coisa mais importante que você tem que valorizar aqui nessa terra é a sua esposa. Eu estava no Facebook, se você observar, você vai ver o horário lá. Eu estava durante a administração, falei, meu Deus do céu, me perdoa. Irmão, não faça isso, não abra o Facebook aí, tá? Eu sei que tem uns irmãos que tem, o pastor falou que ele fez isso. Eu falei, Deus me perdoa, mas eu fui com você. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como que você chega diante de Deus? Como que você chega diante da maior autoridade constituída? Na sexta-feira que nós estávamos em Goiânia, na primeira fileira estava o governador do estado de Goiás, estava lá na conferência. O pastor Luiz convidou ele, veio à frente, e a igreja inteira orou pelo governador. E aí nós aplicamos para a nossa vida. Como que você chega diante do trono de Deus?
Você chega de qualquer jeito, dizendo assim, ô rei, me dá aquilo que eu quero. É assim que você chega. Nós estamos encerrando o nosso ano. Como que você tem chegado diante do trono de Deus? Como que você tem chegado diante de Deus e dito assim, Pai, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma transformação. E aí a aplicação para a nossa vida. Nós precisamos chegar diante do trono de Deus. Segundo lugar, ele falou lá, e isso aqui é a minha introdução hoje, falando sobre a mesa. Você só convida para chegar na sua mesa, na sua casa, quem você conhece. Você só convida para sentar na sua mesa, a mesa que você tem, aqueles a qual você quer ter algum tipo de intimidade com ele. O Senhor está nos chamando para sentar na mesa e chegar diante dele e dizer assim, Pai, nós acabamos de cantar, Jesus Cristo tem poder para curar. Você precisa ser curado, você precisa que uma porta se abra. Sente à mesa e olhe para o Deus Todo-Poderoso e diga assim, Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. E em terceiro lugar, recâmara ou quarto ou aposento é um local onde você tem intimidade com Deus. Eu quero te chamar, todos que estão aqui, a fechar os olhos por um momento, e eu quero que você tenha um momento de intimidade com Deus agora. Como que é o seu momento de intimidade com Deus? Como que é que você chega diante do Deus Todo-Poderoso? Eu quero te dar um minuto para você ter a intimidade com Deus nesse momento. E eu vou falar sobre os atributos de Deus. Eu quero te dar um momento. Não olhe para o lado, não olhe para a pessoa que está ao seu lado, se alguém está mexendo ou não. Tenha um momento de intimidade com Deus agora. Eu quero dizer que Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. Coloque-se diante desse Deus Todo-Poderoso. Há um atributo do Senhor para a nossa vida hoje. Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença, Senhor, venha sobre a nossa vida. Venha, Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que nós possamos chegar diante do trono. Nós possamos, Senhor, chegar diante da tua mesa e entender que nós devemos ter intimidade contigo a cada dia. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está falando ao coração aqui. Eu sei que o Senhor já está tocando no coração daqueles que vieram aqui dizendo, Pai, o ano está difícil até para vir para a igreja. Está difícil até para continuar sobrevivendo. Mas Deus está dizendo para você assim, filho, venha ter um momento de intimidade comigo. Venha ter a intimidade que eu quero com você. Espírito Santo, fala, Senhor, com a tua igreja. Fala com seus filhos, em nome de Jesus. Deus querido. Atributos de Deus. Qualidade. A gramática, a qualidade atribuída ao sujeito. A definição de atributo é o que é próprio de um ser, emblema, distintivo ou símbolo. Deus, ele é conhecido como o Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, é conhecido como o leão da tribo de Judá. Quando nós olhamos uma foto de um leão, nós imaginamos, esse daí é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, porque é o leão da tribo de Judá. É um atributo de Deus, é a verdade de Deus, é o símbolo que Deus é. Talvez você está aqui nessa noite pensando, Pai, como que vai ser na minha vida? Como que eu vou conseguir vencer? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender os atributos de Deus, Deus vai te surpreender. Mas não é surpreender por acaso. Não é aquela surpresazinha, chegou um presente. Não é essa surpresa. O atributo de Deus que me surpreende, se você observar um texto que eu coloquei como base, que é Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o 39. Eu já preguei 3 vezes essa mensagem aqui na igreja. Não sei quantos aqui tem o costume de anotar, se você que anota, você sabe. Eu já preguei 3 vezes a respeito desse texto.
E essa é a primeira vez que eu vou falar nesse sentido que eu estou dizendo aqui. O que é reconhecer o atributo de Deus para nos surpreender? Primeiro, eu preciso entender que Ele é a minha companhia. Ele é o meu socorro. Eu abri o culto aqui falando sobre o Senhor ser o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Mas Deus também é o socorro, é a companhia que nós precisamos desse tempo. Mateus 28:20 diz assim, na parte B: e eis que estou convosco de vez em quando. É isso que está escrito lá? Mateus 28:20, a parte B. Ele diz assim: e eis que estou convosco de vez em quando você está na igreja. É assim? Você que está com a sua Bíblia, se você quiser abrir, você vai ver lá Deus falando assim: e eis que estou convosco todos os dias. É a companhia que você precisa. Talvez você está acompanhado e está dizendo assim: será que eu estou certo? Eu quero dizer que a melhor companhia para a nossa vida é estar diante da companhia de Deus, a companhia do Senhor. E o Senhor diz ainda: a nossa intimidade precisa acontecer todo o tempo. É a companhia de Deus, é viver com Deus todo o tempo. Companhia nada mais é do que andar com alguém ou estar junto de alguém. Talvez não é aquela coisa de ir para um grande lugar, mas é a companhia no momento em que você precisa. Se você chegou aqui hoje pedindo a Deus alguma resposta, eu quero dizer que a surpresa que você precisa é: Deus é a sua companhia. Deus está com você. Ele quer andar com você. Ah, mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Pastor, eu estou vivendo aquele momento de êxtase com Deus. Eu quero dizer que você precisa ter a companhia de Deus todo dia. Se você observar o versículo 34, diz aqui, ó: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além de Mateus 28, dele ser a nossa companhia todo o tempo, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele está à destra de Deus. É como se Deus estivesse assentado e Jesus está aqui do lado. E quando nós erramos, rapidamente o diabo sobe correndo lá e diz assim: olha, o fulano lá pecou. Jesus estava ali do lado dizendo: olha, mas eu quero dispensar uma graça sobre ele. Vai lá ver se ele não pediu perdão. Vai lá ver se ele não foi reconciliar com o irmão. Vai lá ver se ele não mudou a atitude depois. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Ele é a companhia que eu preciso. É a companhia que você precisa para vencer as lutas e as dificuldades. Em segundo lugar, Ele, dentro do seu atributo de Deus, que nos surpreende, Ele nos dá a vida eterna. Todos aqui querem morar no céu? Só para me ter uma ideia aqui. Amém? Todos aqui querem morar no céu, né? Aleluia. Mas quantos já entregaram a vida para o Senhor definitivamente? Dizendo assim: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, a minha intimidade é sua. A minha família me pertence, Deus. O meu coração é teu. Vida eterna. Se você observar no versículo 31, diz assim: quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez no momento da luta está assim, ó. Vai, aí a luta parece que vai derrubar você. Aí você levanta de volta e diz assim: Senhor, me surpreenda. Senhor, eu quero ter um momento de intimidade contigo. E ele fala: filho, você não conhece o meu atributo? Eu sou a sua companhia, eu sou o socorro bem presente, e eu sou a vida eterna. Quando João escreve assim: olha, não há outro caminho, só há um caminho, Jesus. E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem vida hoje, saiba que é
por intermédio de Deus Todo-Poderoso Jesus. A vida que eu preciso, a vida que nós precisamos desse tempo, momentos de intimidade com Ele. Quando falo sobre intimidade, se leva para um lugar onde às vezes nós ficamos só, com mais uma pessoa. Se você é casado, seu momento de intimidade é com a sua esposa. E ali você chega e fica aguardando. Momento de conversar. Momento de compartilhar. Momento de ouvir. Sabe o que está faltando para nós como igreja? Momento de intimidade com Deus. Nós só chegamos lá, dobramos os nossos joelhos e dizemos assim: Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu estou passando por luta. E se esquece de aguardar e ouvir o outro lado. Deus ele fala assim: você pode falar, meu filho, fala tudinho. Agora é minha vez de falar. Quando chega a vez de Deus, sabe o que nós fazemos? Senhor, meu tempo acabou, preciso ir embora, não tenho mais tempo. Mas meu filho, você não veio fazer intimidade comigo? Então como que eu vou responder a sua oração? Como que eu vou responder a sua oração se você não ouve a minha voz? Deus quer ter esse momento íntimo contigo. Ter uma vida inteira com cada um. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, você quer ter intimidade com Deus? Você deseja ter essa intimidade com Deus? Então vamos entender o terceiro atributo de Deus, que é a verdade. Quando chegou nesse ponto aqui, eu falei assim: meu Deus do céu, como nós não conhecemos a Deus de verdade, de intimidade. Quando Oséias diz assim: olha, e o meu povo tem sido instruído, tem perecido, porque lhe falta conhecimento. Nos falta ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós começamos a visualizar algo. Esse atributo de Deus é a verdade que eu preciso, é a verdade que você precisa. E dentro da coisa, João 15:4 diz assim: está em mim e eu em vós. Como agora de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós entendemos esse terceiro atributo de Deus. Eu preciso conhecer a verdade de Deus. Quando João, o Evangelho de João diz assim, capítulo 8, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que João está escrevendo isso? Porque enquanto nós não conhecemos a verdade de Jesus, nós continuamos presos. E ali é uma prisão que a pessoa passa 5, 10, 15, 20, até a sua vida inteira preso. O diabo ali aprisionando. Mas quando ele conhece Jesus, a palavra do Senhor diz assim: ele está liberto. Não é assim, ele vai ser liberto, ele está liberto pelo poder que há no nome de Jesus. E o atributo de Deus é conhecer essa verdade. Nesse tempo, Deus está chamando a igreja. Nesse tempo, Deus está chamando a igreja para conhecer a verdade dele. Sabe o que é a verdade? É poder cantar, é poder adorar a Deus, e é poder chegar assim: Deus é poderoso, Deus tem poder, e viver essa realidade. Se você observar no versículo 35 e 36 de Romanos 8, você vai ver um momento de quem nos separará do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O destino da ovelha é o matadouro. Mas teve uma ovelha que morreu por mim e por ti. E hoje nós temos a verdade nos nossos corações. A verdade de Deus. O que isso tem a ver com a minha vida? Por que esse atributo faz parte da minha vida? Tem que fazer parte. A verdade. Falar a verdade. Viver a verdade. Orar a Deus
verdade. Quando fechar os olhos e dizer assim: Senhor, Tu és a verdade. Tu és aquilo que eu preciso. Tu és aquilo que eu necessito. Ele é a verdade para mim. Ele é a verdade para você. Ele é o atributo. Ele tem esse atributo. Qual é a definição de atributo? É o que é próprio de um ser. Esse é o atributo de Deus. Ele é a minha companhia. Ele é a vida eterna. Ele é a verdade. Se eu estou caminhando, Ele está comigo. Ele é a minha companhia. Se Ele me livra da dificuldade, Ele é a vida que eu tenho. Ele é a vida que eu tenho. Se eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo, eu falo que Jesus Cristo é a verdade. É conhecer o atributo dele. É viver essa realidade. É ter essa intimidade com Deus. Nós estávamos lá em Guarantã. Nós tivemos a segunda-feira à noite lá, falando sobre a visão solar, junto com o pastor Sebastião e o pastor José Aparecido, o pastor Zezinho hoje. Aí lá estavam os líderes deles, e eles estavam com muitas dúvidas. A primeira noite foi, eu falava 2, 3 coisas, eles ficavam assim, aí perguntavam uma coisa. Mas é interessante que conforme eles iam conhecendo, eles falavam: mas eu não imaginava que era assim. Sabe o que é isso? É a verdade entrando. A pessoa começa a abrir os olhos e começa a enxergar algo que não enxergava. E eu falei para o pastor Sebastião: pastor, quantos habitantes está aqui em Guarantã? Ele disse assim: o IBGE disse que é 33 mil. Aí eu falei: você lembra de uma palavra que nós recebemos em Goiânia? Nós temos que deixar uma parte para as outras igrejas, mas nós temos que profetizar uma parte. Eu falei: senhor, lembra quantos por cento nós temos que pedir para Deus? Aí ele lembra: 10%. Eu falei: então, pastor, prepara para comprar tudo que está ao redor. Prepara. Ele disse assim: eu estou no pó. Sabe por quê? Ele entendeu a verdade, que aquilo que nós profetizamos acontece. Eu já tenho orado já, irmão, o bairro Água Vermelha. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo estão pensando assim: o que o pastor está imaginando? Eu acredito. Hoje eu tenho a revelação dessa palavra aqui para dar base a ele. Sabe por quê? Aquilo que eu pedi ao Pai, Ele pode me dar. Sabe o que eu faço? Eu sento hoje diante do Senhor na mesa, puxo a minha cadeira e chego bem perto dele e digo assim: Pai, mas a igreja tem mais de 300 mil habitantes. 10%. Uma igreja de 30 mil pessoas, tá bom. Quantos querem fazer parte dessa igreja de 30 mil? Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: Deus pode fazer isso. É por causa do pastor? Não. É por causa do líder? Não. É por causa da sua atribuição. Ele é a verdade. Ele conduziu Moisés durante muito tempo, 40 anos no deserto. Moisés entendeu o propósito que Deus tinha dado a ele, e ele conduziu aí cerca de quase 2 milhões de pessoas, conduziu diante do deserto. Deus hoje está nos dando uma oportunidade de conhecer a verdade dele e fazer parte desse grande exército que vai conquistar essa geração. Amém? Quantos querem fazer parte disso? Diga amém, bem forte. Glória a Deus. Irmãos, Deus está escolhendo, Deus está separando aqueles a quais vai usar. Aí se essas paredes aqui, se é daqui até o final da quadra, eu não sei. Eu não sei se vocês vão saber, mas eu fiquei sabendo lá em Goiânia. Tem uma igreja na África. Sabe qual é o tamanho da igreja? Talvez alguém viu, eu compartilhei alguma coisa sobre isso. Sabe qual é o tamanho da igreja? A igreja ela tem 3 quilômetros de comprimento e 500 metros de largura. Em dias de culto lá, sabe quantas pessoas se reúnem? 2 milhões de pessoas. O bispo Sérgio da Igreja de Deus, que é o pastor do Marquinhos, o pessoal que estava cantando aqui, ele estava lá.
Ele falou assim, quando ele chegou lá, era noite, não tinha muita gente, tinha 500 mil pessoas só. Ele falou assim, não, a expectativa é para o último dia 2 milhões de pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus está salvando vidas, sabe por quê? Ele está mostrando a verdade para as pessoas. Deus está chamando você hoje para ser o instrumento de mostrar a verdade de Deus. Sabe por quê? É atributo dele. Ele é a minha companhia, ele é a sua companhia, ele é a vida eterna minha, ele é a sua vida eterna, ele é a realidade que nós precisamos. Ele é a verdade. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você tem a verdade de Deus aí? Tem a verdade de Deus aí? Então nós vamos fazer parte do grande exército. Aleluia. Amém? Em quarto lugar, ele é a comunhão. Esse momento que você fala assim, Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor é a comunhão, é o momento que eu preciso estar junto contigo. É um momento de intimidade. É o atributo de Deus. Sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje? É por causa do atributo de Deus. E temos comunhão, senão você estaria em outro lugar. Você tem comunhão com a sua família, porque é o atributo de Deus. É Deus te dando esse atributo. E sabe o que Deus está nos chamando nesse tempo, nessa geração, para fazermos parte de um grande exército de comunhão, salvarmos aqueles que precisam. Se você observar, há um texto de João 17, 23, diz assim, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Algumas vezes fala em comunhão, é a mesma coisa. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tu tens me amado a eles como me tens amado. Imagina o amor de Deus, o amor do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim, Pai, o Senhor me ama e o Senhor ama eles. Eu achei isso fantástico, eu escrevi, nem digitei, eu estava escrevendo, falei, meu Deus, que revelação tremenda, o Senhor me ama como o Senhor ama Jesus. Aí sabe o que Deus pensou no meu coração? Aonde eu mandei ele? Para onde eu mandei ele? Para a cruz. Meu coração acelerou, eu vou para a cruz, eu tenho que morrer. Irmão. Amar é ter comunhão. Ter intimidade com Deus é ter relacionamento. Mas é saber que nós temos que enfrentar aquilo que for preciso. Quando Deus diz assim, filho, você vai, ele diz assim, pai, eu vou morrer por ele. Sabe por quê? Eu amo aquele povo maravilhoso. Deus está dizendo para nós hoje. Nós precisamos ter uma comunhão maior a cada dia. E a verdade de Deus. Esse é o atributo dele, ter comunhão comigo e com você. Eu quero desafiar você hoje. Eu quero desafiar você hoje a fazer parte desse exército. Que entende os atributos de Deus e vai mudar a história. Não só de um bairro, não só de uma cidade. O pastor dessa igreja que eu falei, ele está entre os 100 homens mais influentes do mundo. Se você chegar lá para conversar com ele, ele fala, o que você precisa, meu irmão? O que você precisa? Ele chama para um momento de intimidade. Ele fala assim, vamos caminhar junto um pouco. Ele não entende que é só um momento que ele precisa estar com a pessoa. Ele fala assim, então vamos andar, o que você precisa? E ele começa a falar com aquela pessoa. Alguns relatos dizem que pessoas que andam com esse pastor, que eu estou querendo lembrar o nome aqui, o nome dele é estranho demais, não consigo lembrar aqui, mas depois se eu lembrar eu falo. Pessoas que andam com ele, às vezes 5, 10 minutos param e começam a chorar. Não, sabe? Por que eu não entendi Deus antes? Para que você tiver comunhão com Deus, intimidade com Deus, você vai conversar com as pessoas. E as pessoas falam assim, eu preciso desse Deus que você tem. Deus está querendo despertar uma igreja assim. Uma igreja que vai fazer parte
de um exército que vai andando e vai avançando em direção ao obstáculo e vai dizendo assim: o Deus Todo-Poderoso está comigo. Quantos querem fazer parte desse exército? Hoje. Fica de pé então. Deus vai mudar a gente. Mas pastor, parece que você já pregou umas 3 vezes falando sobre mudança de história. Eu falei, eu posso aqui até dizer para você, é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus quer ter um momento muito grande de intimidade com a igreja. Deus ele quer nos levar a um momento real de verdade. Feche os olhos. Espírito Santo, Deus. Oh, Espírito de Deus. Você sabe que eu não tenho nada, Pai. Se alguém aqui da igreja chegou dizendo assim: eu quero que o pastor ora por mim, porque tem alguma coisa diferente dele, quer dizer uma coisa para você, meu filho. Exato, não tem nada. O que tem é a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor, eu quero te pedir que os atributos do Senhor, ó Pai, venham sobre a igreja aqui nessa noite. Senhor, que haja um momento especial, que a igreja possa entender essa verdade e que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, sobre a igreja. Senhor, e cada um desses se colocam aqui, ó Pai, diante do Senhor. Eu quero que você faça a sua oração agora com Deus. Quero que você comece a dizer: Deus, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor, sobre esse lugar. Tu és, Senhor, bem-vindo aqui não é, Senhor, outro lugar a não ser a tua presença. Senhor, nós somos a tua casa. Nós somos teus filhos. Nós somos, ó Senhor, a geração que o Senhor está levantando. E Senhor, hoje aqui se levanta, ó Pai. Eu creio, Senhor, que um grande exército para marchar em direção aos atributos do Senhor e entender cada um deles. Eu preciso ter comunhão contigo. Que o Senhor é a vida em mim. Que o Senhor é o momento de intimidade. Que o Senhor é a verdade que eu preciso. Que o Senhor é aquilo que eu necessito na minha vida. Oh Espírito Santo. Oh Jesus. Senhor, que haja paz aqui nessa noite. Senhor, eu quero te dizer de águas, ó Pai, do dia aqui para frente. Que você possa entender o que é ter intimidade com Deus. Você entendeu? Eu entendo. Eu tenho intimidade. Eu quero dizer que Deus quer ter mais intimidade contigo. Deus quer viver um momento especial com você. Deus quer te convidar para caminhar com Ele. E quando você estiver andando com Ele, Ele vai dizer assim: filho, o que você está querendo? Pai, eu quero uma mudança. Eu quero, Senhor, viver mais intimidade contigo. Eu quero me distanciar do pecado. Eu quero viver a tua vontade, Deus. E Deus vai dizer assim: então vamos andar juntos. Eu quero ter a sua companhia todo dia. Oh, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui para ver a tua imensa presença. Que o Senhor é Deus soberano. E a necessidade que há, Senhor, em nosso coração. Pode viver, Senhor, em tua companhia. Oh, Espírito Santo de Deus. Você está agora assim, pegando a sua voz e dizendo assim: eu quero ser a companhia que você precisa. Eu quero andar com você. Você está pensando assim: Deus, os lugares são difíceis. Mas você vai dizer assim: vem, filho, segura aqui na minha mão, vamos jogar junto. Eu vejo você andando, filho.
Você vai começar a dar Deus e vai falar assim: eu sou a vida, eu sou a verdade. Oh, Espírito Santo, tua casa aqui, Deus está com você, filho, vai ter cara com ele, comunhão com ele. Ele começa comunhão com ele, ele se abraça, ele com você precisa. É isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo assim: é a verdade que você precisa. Você quer a verdade? Você precisa da verdade? Oh, é por isso. Oh, Deus. Oh, poderoso Deus aqui, Pai. Você que deseja, você quer fazer parte disso, você que quer levar o lado, Senhor. Eu quero que você comece a pedir. É do seu jeito, é da sua forma, é abrir o coração e pedir que Deus, eu estou aqui. Eu quero. Tenha liberdade, Senhor, sobre o teu ser. Tenha liberdade, Senhor, sobre o teu ser. Lugar, veja, eu quero orar com você.